objetivo aqui é bem parecido com alguns dos anteriores, só que agora utilizando essas técnicas e utilizando uma nova ferramenta que eu vou apresentar aqui para vocês, que na verdade é uma evolução do plano de testes anterior, né? Só para recapitular e trazer um contexto para vocês sobre o plano de testes anterior, eu havia sugerido. Bom, nós tivemos vou trazer os três aqui, três versões, tá? Esse aqui era o plano de testes, deixa eu ver se ele está atualizado aqui, tá. Era o plano de testes que incluía também cenários e casos de teste, que não é uma coisa típica, né, para ser detalhado assim, ou ser listado dessa forma dentro de um plano de testes, mas como a gente está entendendo o conceito sem utilizar ferramentas de gestão, eu apresentei assim, né, como um primeiro nível de entendimento. Depois, separando então as coisas, ou extraindo daqui e movendo elas para onde elas pertencem, os cenários de teste e casos de teste e até as suítes de teste que ainda não tinham sido abordadas aqui, passaram a fazer parte de um documento separado. Então seria como remover aqui, né, vamos imaginar só o índice aqui, né, para ficar mais fácil de entender. Vou dar um zoom aqui. Opa, 150. Seria como remover aqui desse índice o item 3 e o item 4. O restante ficaria. E no escopo, no item 2, nós faríamos referência a qual seria a, o, quais seriam as suítes de teste que seriam contempladas por esse plano de testes, ou quais seriam os casos de teste ou cenários de teste, mencionando apenas só uma lista sem detalhes nenhum. Por quê? Porque os detalhes vão estar lá nesse outro documento. Então, esse documento aqui é um documento de casos de teste, né? Eu estou listando aqui os casos de teste. Então, aqui na Home, né, na primeira aba, eu estou trazendo uma lista que começa com suítes de teste, que são agrupamentos, né? Depois eu tenho aqui os cenários, que é um outro nível de agrupamento, e os casos de teste. Para cada um dos casos de teste que está listado aqui, nessa tabela, eu detalho ele em cada um na sua aba, né? E eu até coloquei esse ícone aqui, né, para indicar resultado da última execução de cada um dos casos de teste. Então esse último falhou, os outros passaram e esse aqui está inconclusivo. Então eu tenho a identificação do caso de teste, a categorização de acordo com o risco, detalhamento aqui com relação, por exemplo, aos passos que eu tenho que executar e os resultados esperados, e aqui um histórico de execução. Qual seria o próximo passo para evoluir essa abordagem ou essa ferramenta? Seria utilizar algo como isto aqui, tá? Então, agora eu já estou chamando de ferramenta de gestão de testes. Então, aqui eu vou ter os cenários, aqui eu vou ter os casos, aqui eu vou ter as suítes. Praticamente são os mesmos artefatos, né? Não muda muito, então vocês vão perceber que conforme vocês vão variando de uma ferramenta para outra, né? Vocês saem do Test Link e mudam lá para o Azure DevOps Test Labs, ou Test Plans. E praticamente são as mesmas coisas, os mesmos artefatos, né, com os quais nós vamos lidar, mas numa ferramenta diferente, né? Não muda muito. Então, nessa atividade prática, o que eu proponho aqui? Que vocês apliquem essas boas práticas e essas técnicas que nós vimos, né, para criar alguns cenários e especificar alguns casos de teste, tá? Então, vocês vão desenvolver os casos de teste com base em um requisito fictício que eu vou apresentar aqui, ou um outro que vocês podem selecionar, fica a critério de vocês, cobrindo cenários válidos e inválidos. Opa! E o objetivo aqui é focar em funcionalidade, né? Testes funcionais. Então não precisam se preocupar aí com aspectos de segurança, de performance. Foco é em teste funcional aqui. Então o que a gente vai proporcionar aqui com essa atividade prática? Aplicação desse conteúdo teórico, que até agora está só no campo das ideias aí, né? Com poucos exemplos aí, muito vagos. Praticar o desenvolvimento dos casos de teste,
cada vez tentando trazer casos de teste mais claros, mais eficientes, focando muito no eficientes, né? Então, se nós estamos vendo aí que alguns casos de teste são muito parecidos, vamos tentar focar só naqueles que são realmente necessários, reduzir o escopo, ou a necessidade de executar mais testes, né? Reduzir essa necessidade. E executando menos testes que sejam os mais necessários, né? E mesmo com menos testes, se eles forem bastante assertivos e a eficiência da nossa etapa de desenvolvimento, de especificação de testes for alta, a gente vai garantir uma cobertura, né, alta também dos cenários positivos e negativos e alguns fluxos alternativos também. Como é que vai funcionar? Eu estou sugerindo aqui, tá, o requisito, e tem um storytelling aqui envolvido, né? Então, você faz parte da equipe de QA de um sistema de gestão de e-commerce. Esse é o cenário, né, a situação que vocês vão enfrentar. E tem um novo requisito que vai permitir cadastrar produtos numa plataforma administrativa. É como se fosse lá o back office da empresa, né? Então, o sistema de e-commerce é visualizado lá no site pelo comprador, mas os produtos que estão lá são cadastrados numa outra interface disponível só para o administrador, né? Então, é um formulário para cadastrar produtos, tá? E a gente tem que especificar casos de teste para essa funcionalidade, usando algumas das técnicas que nós vimos aí. O que a gente vai ter, né, os campos obrigatórios aqui nesse formulário? Nome do produto, aqui a gente tem limites, né? Mínimo 3, máximo 100 caracteres. A categoria, uma lista pré-definida. O preço é um campo obrigatório também. Todos eles são obrigatórios, né? Mas deve ser um número positivo, porque é uma. E mesmo que eu não dissesse esse requisito, tá? Agora eu vou tentar estimular aí alguns exemplos que a gente vai encontrar no mundo real. Se eu estiver lidando com esse tipo de requisito e eu não tiver, ou essa funcionalidade, né? Uma user story é assim, e eu não tiver essa informação dizendo deve ser um número positivo, a gente está falando de preço. Então, automaticamente a gente sabe que não pode ser número negativo, né? E quantidade em estoque. Se eu estou cadastrando um produto, eu tenho que informar a quantidade daquele produto. E ele não pode ser negativo também, né? Eventualmente eu posso cadastrar um produto que ainda não está em estoque, porque ainda não chegou o meu pedido, né? Pedi para o fornecedor, ainda não chegou no meu estoque. Então pode ser zero. Então maior ou igual a zero. Eu vou ter um código interno aqui, a gente está chamando de SKU, e ele deve ser único no sistema. A descrição é um campo de texto, aí eu vou digitar o que é esse produto, né? Até 500 caracteres. Esse é opcional. Na verdade, eu tinha pensado em todos eles obrigatórios quando eu comecei a definir o requisito. Só que faz sentido a gente ter alguns não opcionais. Então, eu mudei de ideia e não atualizei aqui. Deixa eu até atualizar agora, então, para não esquecer. Tirar o obrigatórios daqui. Sim, porque faz mais sentido, né? Não faz sentido eu ter só campos obrigatórios e não poder variar algum caso de teste deixando o campo em branco, né? Sem que isso gere uma notificação ou um alerta. Então, até 500 caracteres, mas pode ser zero também. E eu preciso marcar num checkbox se esse produto está ativo ou não. Poderia ser um checkbox, poderia ser um radio button, né? Mas checkbox só tá bom. Uhum. E nesse caso do checkbox, não se trata de campo obrigatório também, porque ele pode ser marcado ou pode ficar desmarcado. Se ele ficar desmarcado, ele está inativo, né? Aí vocês pensem aí, porque define se o produto está ativo no catálogo. Mas e se o checkbox disser inativo? Se eu marcar, ele fica inativo, né? Também tem isso. Aí vocês podem pensar em qual seria a usabilidade aí que vocês preferem para essa funcionalidade.
Bom, alguns comportamentos adicionais aí que a gente pode testar. Depois que eu preencher esse formulário, eu vou clicar no botão salvar, né? Só que esse botão ele só deve ficar habilitado quando todos os campos obrigatórios forem preenchidos. Então, mesmo que eu não preencha algum não obrigatório, quando todos os obrigatórios forem preenchidos, o botão salvar deve ficar habilitado. Ao tentar cadastrar um código, né? Vamos voltar lá no código, ó, código interno. Esse cadastro que eu fizer de um novo produto, se eu tentar duplicar, cadastrar de novo o mesmo código, o sistema ele deve exibir uma mensagem dizendo que o produto com aquele código já está cadastrado. Ele vai validar valores limite para preço e quantidade, senão não vai permitir salvar também, né? Deve apresentar alguma mensagem. Usuários com permissão de leitura não devem conseguir acessar o botão salvar, ou seja, eu posso acessar a interface administrativa, eu posso clicar em um produto lá da minha lista de produtos, eu posso visualizar esse formulário, mas eu não tenho permissão de salvar. O sistema deve registrar logs da operação, ou seja, fiz uma operação, eu posso ir lá consultar no banco de dados, na tabela de logs, eu tenho que ver o registro de um log lá, que é o histórico, né, do que foi alterado. Isso também pode ser uma forma de evidência, né, de que o registro ou o cadastro do novo produto funcionou, ou a atualização de um produto já cadastrado funcionou, por exemplo. Ou até mesmo de uma mensagem de erro apresentada, né? E essa atividade, ela, mais uma vez, né, eu repeti em atividades anteriores, né, esses mesmos comentários, que é reforçar fundamentos, é entender realmente o que a gente tem que fazer como profissional de QA para agregar valor, o que os outros não estão fazendo que a gente tem que fazer, né? Se eu pensar em um plano de testes, uma estratégia de testes que tenha um plano de testes já bem amadurecido, bem definido, todos os testes estão sendo executados com eficiência, está tudo funcionando, né, dentro do meu ciclo de vida de teste de software, e eu começo a automatizar alguns desses casos de teste. Eu posso delegar as atividades de automação de testes para um desenvolvedor, por exemplo, mas tem algumas atividades dessas que a gente viu aqui hoje que não podem ser delegadas para um desenvolvedor, porque ele não tem aquele tipo de conhecimento ou aquele tipo de prática ou perfil para esse tipo de atividade. Então, é reforçar os fundamentos, reforçar o básico, né? Garantir que o arroz com feijão ou feijão com arroz, depende, né? E, e o que se espera de um profissional de QA está sendo feito. Nós vemos aí pelo mercado cursos, mentorias, etc. Não, faz isso aqui, é só esse básico, não precisa saber muito e já parte para a próxima etapa, já pula uma etapa, já vai direto para o final, já pode se candidatar para as vagas. Eu sou de uma escola diferente, vamos dizer assim, né? Eu sou de uma linha diferente de trabalho e de estudo, né? Eu acredito que a pessoa deve seguir alguns passos, sem pular etapas, seguir algumas etapas, né? E respeitar o tempo necessário para amadurecer aquilo, para conhecer aquilo. Porque nós vimos seis técnicas aqui, tá? Vocês não precisam saber todas essas técnicas, não precisam decorar todas elas e saber palestrar sobre todas elas, tá? Mas quando vocês identificarem uma funcionalidade, vocês têm que olhar para aquela funcionalidade e lembrar, isso aqui me parece aquela coisa daquele jeito, que eu não sei explicar como é, não lembro o nome, mas eu sei como é que se faz, porque eu já vi isso antes e já pratiquei. É mais ou menos essa a ideia, é tornar intuitivo, tornar natural, né? Então, validar, um dos objetivos aqui dessa atividade, né? Validar as regras de entrada de dados, e essa validação de regras de entrada, mesmo que eu não tivesse requisitos, mesmo que não tivesse comportamentos adicionais descritos aqui, seriam regras que vocês já deveriam, de certa forma, ter intuição para isso, seja baseado em sistemas que vocês já conhecem como usuário,
que vocês já estão acostumados a usar, né? Seja experiências profissionais anteriores que vocês tiveram, já como profissionais de QA, ou como um profissional de TI exercendo um outro papel, mas essas regras de entrada de dados, né, validação de campos, isso aí é algo que não precisaria estar descrito aqui, a gente já poderia começar a questionar. A gente olha para um campo, a gente já mais ou menos intui o que ele deveria fazer e questiona, né, o que falta ali nos requisitos. Outro objetivo, então, é validar os fluxos alternativos. Pensem aí em fluxos alternativos, misturem algumas combinações possíveis ali, né, dos requisitos. Alguns atendidos, outros não, né? Mas tentem variar uma coisa de cada vez só, né? Cada caso de teste ele tem que testar uma coisa só, um requisito só. A gente não pode ter, por exemplo, um Gherkin em que eu tenho muitos steps, que são and. Não sei se tá, tá claro para todo mundo do que eu tô falando. Deixa eu pegar uma imagem de Gherkin. Não. É que se eu digitar Gherkin Cucumber vai dar a mesma coisa. Ahn, ó, dado que eu estou na página de login, quando eu insiro meu nome de usuário e senha e clico no botão de login, então eu deveria ser levado à página de dashboard. Ou seja, eu tenho uma condição, uma ação e um e só, ou seja, dois passos só. Se eu começo a encher de passos assim, ou quando eu faço tal coisa, e clico no botão de login, e marco um outro campo, e tal. Quando acontece um erro, eu não sei qual deles que causou o erro, então. E mesmo que eu tenha um cenário assim, que eu tenha muitos passos, quando eu for criar o próximo cenário, eu tenho que alternar o valor ou a possibilidade de ação de um passo só, né, para saber qual é a diferença entre eles e o que eu estou garantindo ali, né. Interação do usuário, então aqui a gente está falando de usabilidade também. Os comportamentos esperados e os limites, ou seja, validando o requisito, validando a funcionalidade que está especificada, então não é só exploratório, não é só fluxo alternativo. Segurança e permissões, nesse caso, a gente não está falando de testes de segurança, mas a gente está falando aí a respeito de quem pode ter acesso a qual funcionalidade. Como a gente viu ali que um usuário pode ter permissão de leitura, né, por exemplo. E os registros das operações nos logs. Tá? Então esse é o último item dos objetivos. Então fica a atividade aí para vocês realizarem. Lembrando, onde que vocês vão registrar isso? Pode ser onde vocês quiserem. No papel, na planilha, um, na, no outro formato, né, que eu apresentei aqui, ó, nesse outro formato, não, este aqui. Então vocês escolhem como vocês querem registrar. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa planilha, mas analisem bem os requisitos, façam aí o seu mapa mental, façam as suas anotações, vão para um quadro lá e anotem tudo, explorem, né, rascunhem tudo que vocês imaginam que possa ser testado, de que forma pode ser testado, depois especifiquem isso, né, criem casos de teste e desenvolvam, né, os casos de teste em passos bem detalhados, né, com toda a categorização necessária e incluam uma descrição bem clara, né, os passos, tudo, como está ilustrado lá nesse exemplo aqui, os passos bem detalhados, e fiquem à vontade também para fazer uma categorização com relação a risco, né, caso vocês se sintam preparados e à vontade aí. Depois revisem, verifiquem se tem alguma coisa para ser melhorada, se está bem completo, se não está, né, se coloquem no, no lugar do usuário, né, e tentem entender se aquilo ali faz sentido no lugar de um stakeholder da área de negócios também, né? E evitando redundâncias. É bem comum a gente começar a escrever casos de teste e começar a repetir algumas coisas. E o foco em cenários críticos também é importante aqui, tá? Por quê? Tentem reduzir o escopo, né, e focando naquilo que pode ter maior chance de gerar problema. Se a gente ficar, por exemplo, escrevendo 10 casos de teste para um campo
aquele campo que foi mencionado que tem descrição de tantos a tantos caracteres. Se eu escrever muitos casos de teste para aquele campo, talvez eu estou perdendo tempo ao invés de focar em outra funcionalidade que tem um risco maior. Bom, essa planilha aqui ela é bem simples, ó. Tudo que disser automático, essa coluna que disser automático, vocês não precisam preencher. Aqui já está a dica, ó, calculado automaticamente. Isso aqui também, gerado automaticamente, ao preencher a coluna nome. Então, se eu quiser criar, digamos que eu estou escrevendo meus cenários de teste, eu vou criar mais um aqui. Eu vou chamar ele de quarto cenário de teste. Quando eu der Enter, ele vai gerar automaticamente o ID, ó, cenário 4. E o próximo já está aqui disponível. Isso aqui são placeholders, tá? Esses valores. Se vocês verificarem aqui em cima, ó, quando eu seleciono um campo, ele mostra aqui em cima o valor, né? Se eu selecionar um desses, ele está vazio, na verdade. Ele é um placeholder. Ele está só guardando espaço para me dizer o que eu preencho ali. Mas aqui o cabeçalho já diria, né? Poderia até remover aqui o placeholder, ó. Aqui, ó, show placeholders. Acho que assim fica melhor, né? Tirar os placeholders. É aqui mesmo. Assim fica mais simples. Então, cenários de teste, ele vai contar automaticamente quantos casos de teste estão atribuídos a esse cenário. Então, quando a gente especificar casos de teste aqui, vou tirar os placeholders também. Eram só esses. Não, mais para cá também tem. Então, quando a gente especificar um novo caso de teste aqui, a gente pode definir que ele vai pertencer ao cenário 3, por exemplo. E aí, automaticamente, lá no cenário 3, vai dizer, ó, eu tenho um caso de teste pertencente a esse cenário. O cenário 4 ainda não tem nenhum, né? Outra coisa que a gente pode dizer aqui, esse cenário de testes vai fazer parte de uma suíte de testes que é a 2 e da 3 também. Então, um caso de teste pode pertencer a mais de uma suíte de testes. Então, esse campo aqui permite que eu marque mais de uma. Novamente, o que é automático, não precisa preencher, né? E nesse momento eu estou especificando esse caso de testes. Ele ainda é um rascunho, não está pronto. Quando eu terminar de preencher aqui uma breve descrição do resultado esperado, né? Eu ainda vou depender de uma coisa. O que vocês estão sentindo falta aqui? Alguma sugestão aí? Etapas? Exato. Isso significa o quê? Imaginem um sistema em que eu tenho uma lista de casos de teste. Eu vou lá e clico num deles e ele abre para eu ver toda a descrição, todos os detalhes, os passos, o histórico. Só que isso não é um sistema, certo? Como é que a gente vai simular isso? A gente vai continuar mantendo esse padrão aqui, só que agora a gente não vai depender mais do home. A gente pode excluir esse home daqui, só que a gente vai continuar mantendo os casos de teste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o caso de teste 1. Quando eu seleciono uma aba aqui, nós temos aqui, ó, copy link. Ou você simplesmente copia um link aqui de cima, tá? Copiei o link, vou vir aqui, clicando no botão direito, nós devemos ter uma opção de inserir link aqui, ou Command K ou Ctrl K aí para vocês, e dou um Ctrl V aqui. Pronto. Agora ele é um link. Então os passos vão estar lá, ó. Caso de teste 1, tá tudo lá. Depois que eu terminar de escrever o meu caso de teste aqui nesse documento, terminar de especificar o caso de teste aqui, ele estiver pronto, ó, tem um status aqui também, né? Aí eu vou lá na minha ferramenta de gestão de testes e atualizo aqui para pronto. Então significa que esse caso de teste já pode ser usado por alguém, ele não está ainda em fase de especificação. Então essa seria uma abordagem aí para uma empresa que não tem nenhuma ferramenta de gestão de testes, pode usar uma planilha como essa e
escrever os casos de teste assim, tá? Qual é a vantagem da gente usar planilha nesse caso, tá? A gente pode filtrar as coisas, a gente pode focar só no que a gente quer. Por exemplo, agora eu sei que vai ter uma liberação de uma funcionalidade que já foi testada anteriormente por por um determinado plano de testes lá que deu origem a uma suíte de testes. E agora eu vou fazer um teste de regressão. Então eu posso vir aqui e filtrar o que eu quero. Primeiro eu tenho que marcar filtro. Filtrar coluna, não, eu não quero filtrar só essa coluna. Eu vou colocar filtro em toda. Hum, o que que faz intersecção aqui? Bom, eu vou filtrar só por aqui, então. Então eu quero só o que for. hum, Aqui. Só o que for dois. Só o que for suíte 2. Suíte de testes 2. Então ele mostrou só esses dois casos de teste. Então eu vou executar só esses dois, porque esses dois estão relacionados à suíte de testes 2, por exemplo. E a suíte de testes, vocês cadastrem aqui também, né? E ela também conta quantos casos de teste ela possui, os IDs dos casos de teste. Por exemplo, se eu estou falando da suíte 2, ó, só o caso de teste 2 e 4, que é exatamente a mesma coisa que eu vi aqui, né? Então eu poderia ter filtrado pela suíte ou pelos casos de teste. Vou deixar sem filtrar aqui. Vamos focar aqui então. Então eu tenho dois casos de teste para essa suíte. Digamos que essa suíte ela tem uma descrição lá dizendo que ela foi. Por enquanto eu não botei nome nem descrição que seja representativo ou que signifique alguma coisa. Mas vocês podem descrever aqui parecido com como está aqui nesse documento, em que eu tinha, por exemplo, assim, ó, eu vou criar uma suíte de testes, que é a suíte de regressão da Sprint 12. A descrição eu tenho que, né, nesse caso, verificar quais são os requisitos, né, dessa sprint, porque são as funcionalidades impactadas pela implementação dessa sprint, né? Validar a integridade antes da entrega, esse é o objetivo. Eu vou executar em ambiente de pré-produção. Então, eu poderia ter também aqui uma smoke test, ó, tenho dois. Um deles é de pré-produção, o outro para produção. Então, são dois smoke tests que podem ter, inclusive, escopo diferente. Então, eu posso atribuir mais cenários de teste ou mais casos de teste a primeira suíte de testes, porque ela vai rodar em pré-produção. Depois, para produção, eu vou rodar menos, só os mais críticos, os mais essenciais para validar as funcionalidades mais básicas, né, mais essenciais. Então fica aí a dica de usar essa ferramenta aí também como uma customização, né, ou uma solução caseira, mas também como uma próximo passo aí no amadurecimento de uma empresa, né, como que tipo de soluções podem ser adotadas. Talvez o próximo passo seria migrar para uma ferramenta, então essa empresa vai começar a entender isso, né. E mais para frente a gente vai ver ferramentas de gestão de teste, então depois a gente vai sair da planilha. Alguma dúvida sobre a atividade? Não vejo nenhuma mão erguida aí, nenhuma mensagem no chat. Bom, então acho que não ficou nenhuma dúvida. Mais uma vez chegamos a 3 horas de aula, né, ao invés de 2, como estava previsto. O último slide que eu tenho aqui é dicas, né, sobre o que que vocês deveriam fazer depois, né, de... Isso já foi mencionado aqui na Certifique-se, de incluir, analise os requisitos e tal. Tudo isso, essa atenção já foi tomada antes, né, mas antes de encerrar, né, dá uma revisada nos casos de teste, refina eles, né, tenta executar mentalmente os passos, né, já que não existe uma aplicação real, né, para que vocês executem esses testes, mas mentalmente para verificar se não ficou nenhum passo faltando, né, alguma coisa inconsistente, algum teste repetido, e aí conseguem
aparar essas arestas aí e aumentar a eficiência e principalmente reduzir o escopo, né? Bom, acho que seria isso para a aula de hoje. Próximo capítulo, que vai ser o final do módulo, vai ficar para a próxima aula, para que a gente recapitule o que a gente viu nesse.